Saberes e Natureza, temática tão crucial para os povos e para o planeta. Os conhecedores e seus saberes que estão circulando nesse segundo dia do encontro, nas rodas de conversa, dão um indício da importância fundamental dessa temática para o fortalecimento dos territórios e dos ambientes tão ameaçados nos dias atuais. Esta mesa conta com convidados muito especiais que são especialistas também, que há tempo se dedicam a investigar questões sobre conhecimentos tradicionais, saúde e a natureza. Aproveito para agradecer os presentes nessa mesa, a professora Célia Chacriabá, a bióloga Cleonice Pancararu, que está tendo algum problema com conexão, vamos torcer para ela conseguir estar aqui conosco, e o querido colega de longa data, o professor José Ribamar Bessa Freire. Agradeço também a todos que acompanham este encontro e que nos assistem agora. Lembro que podem contribuir muito com essa mesa enviando suas perguntas por meio do chat do YouTube, que nós as repassaremos para os convidados. Antes de apresentar brevemente as guerreiras, Célia e Cleonice, que iniciarão os trabalhos, e do professor que fará o encerramento, me apresento também. Eu me chamo Isabel Missage, sou antropóloga e professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Como representante da Rural, atualmente eu integro o Conselho de Direitos Indígenas do Rio de Janeiro, CEDIND, e há cerca de 30 anos integro o Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva, em Belo Horizonte. Hoje, um centro de referência sobre estudos contemporâneos e históricos sobre os povos de Minas Gerais. Antes de passar a palavra para a palestrante, Célia Chacriabá, vou apresentá-la brevemente e já peço, por favor, Célia, que você complemente essa apresentação com as informações que se fizerem necessárias. Além de integrar o povo Chacriabá, que é detentor de tradições centenárias ou milenárias sobre o Cerrado e seus usos, Célia é doutoranda em antropologia pela UFMG, além de uma importante liderança junto às mulheres indígenas de todo o Brasil, tendo organizado marchas de mulheres indígenas que tanto vêm impactando a agenda do movimento indígena contemporâneo, lutando junto à APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Célia também é professora licenciada pela UFMG e mestre em Desenvolvimento Sustentável pela UNB. Eu vou passar a palavra para a Célia e depois, então, vamos aguardar aí a conexão da Cleonice e o professor Bessa virá a seguir. Muito obrigada. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade desse encontro de saberes, mas de reencontro também de outras conexões. Professor Bessa, que teve na oportunidade também de estar junto comigo, não exatamente dividindo, mas compartilhando numa banca de mestrado, entendendo que quando falamos de língua, nós não estamos somente falando de língua, nós estamos falando sobretudo de linguagem. Eu sou Célia Chacriabá, aqui do povo Chacriabá, estou no território Chacriabá, na região sudeste do Brasil, e as pessoas já vai aí na internet sempre, e aí fala, mesmo a gente falando, continua dizendo, mas então vocês estão bem ali na margem do Rio São Francisco. Hoje a população Chacriabá chega em torno de 11 mil, mas muitos não conhecem o Rio São Francisco, porque infelizmente só foi demarcado um terço do território original. Ontem eu estava no Rio São Francisco, depois de quase um ano sem visitar as águas correntes. Mas é importante dizer que essa ausência do rio, ela impacta diretamente também a vida do povo Chacriabá, nós que vivemos numa região semiárida, que tem sido mais árida do que nunca. Hoje, em torno de 70 povos indígenas vivem no bioma do Cerrado. Hoje o Cerrado está predominantemente em 10 estados brasileiros, faz conexões, não exatamente divisões, com quase todos os biomas do Brasil, Mata Atlântica, Amazônia, Caatinga, Pampa, Pantanal, que são 6 biomas do Brasil, então faz divisão, fronteira, conexões com quase todos os biomas, com quase todos os estados. E é importante dizer que nós só não afogamos naquele Rio São Francisco quando as pessoas nos perguntam se nós sabemos nadar,
por conta da ausência do que nós não vivemos no rio que nos afogou. E assim as pessoas nos perguntam, mas como assim vocês não é indígena, vocês não é Xacriabá? Como assim vocês não é indígena, vocês não é Xacriabá, vocês não falam a língua Aquém? E é importante dizer que tanto a língua quanto também o Rio São Francisco são conexões que também é a raiz da nossa identidade, mas dizer que não é exatamente uma língua, não é exatamente um ritual que sustenta o nosso território, mas pelo contrário, é todo um território que sustenta uma língua, a tradição, é o território que sustenta a nossa semente, é o território que sustenta principalmente nossos conhecimentos. Porque quando estamos lutando pelo território, nós estamos lutando também pela ciência, porque não dá para fazer ciência com as mãos se nós não tivermos lugar onde sustentarmos os nossos pés. Não dá para fazer ciência com as mãos se não tiver lugar onde sustentarmos os nossos corpos. E aí, pouco tempo atrás, perguntaram para mim onde é que está a intelectualidade da mulher indígena? E eu pensava assim, ué, será que está num lugar diferente? Será que não está na cabeça? Será que não está nessa elaboração do pensamento? E eu tenho dito que não é somente a intelectualidade da mulher indígena, do povo indígena, do ser Xacriabá, não está somente na cabeça, mas está também na oralidade, está em nosso corpo, está em nossas mãos, mas, sobretudo, está também no útero das mulheres indígenas, porque nós elaboramos também conhecimento com o nosso útero, mesmo eu que não sou ainda mãe de filho gerado no útero aqui do corpo, mas eu considero que sou mãe também gerada de filho no útero da luta. Mas, sobretudo, nós produzimos conhecimento com os pés. Eu só consigo produzir conhecimento porque nós caminhamos. Eu só consigo produzir conhecimento porque nós caminhamos e fazemos história coletivamente. Eu só consigo acionar um pensamento, um conceito, quando eu aciono história, quando aciono a luta. Porque, para mim, toda luta é epistêmica. Não há processo de luta que não gera conhecimento. É importante dizer isso, porque muitas vezes as pessoas falam, mas e aí, vocês estão na universidade, você já fez o mestrado, já publicou a sua dissertação, já vai publicar também seu livro de antropologia ou de literatura, e eu falo que antes de escrever meu primeiro livro de literatura ou de antropologia, nós fazemos luta-leitura. Antes de escrever meu primeiro livro de antropologia, nós fazemos antropolitura, nós fazemos corpolitura, nós fazemos cosmolitura, nós fazemos cura-leitura, porque antes de escrever o primeiro livro que nós lemos foi nossos avós. É importante dizer isso porque o conhecimento ele emerge de um lugar diferente e não dá para a gente falar em descolonização do pensamento em fazendo recolonização programada. Porque em tempos que nós vivemos, não basta somente reconhecer as narrativas, é urgente reconhecer os narradores. Não basta somente reconhecer os conhecimentos, é urgente também reconhecer os conhecedores. Porque nós consideramos que a caneta, o lápis é a arma do século XXI. Mas se a caneta é a arma do século XXI, a nossa identidade, o nosso território, a nossa terra-história, a nossa trajetória, a nossa trágica história, a nossa trágica história também é. Porque nesse momento, muitas vezes, nós não estamos lutando com a arma borduna, mas nós estamos também lutando com a borduna do pensamento. E as pessoas perguntam para nós, mas qual é a luta mais difícil? É a luta de estar na retomada do território ou a luta de estar na retomada do território da universidade? Porque eu tenho falado que nós estamos na luta de várias retomadas, de múltiplas retomadas. Não é somente pela retomada do território terra, mas pelo território da universidade, pelo território da narrativa, pelo território da política, esse território também da ciência e do pensar. Qual é a luta mais difícil ou menos difícil? Para mim não existe luta nem mais nem menos difícil, porque se aqui nas retomadas nós enfrentamos os fazendeiros, na universidade nós enfrentamos a segunda geração. E todo o território indígena no Brasil que eu conheço só foi demarcado depois da morte de alguma liderança indígena. O território Xacriabá não é diferente. Em 87, quando acontece uma grande chacina, só então o território Xacriabá leva notariedade e aí começou os processos de demarcação do território.
E aí vocês imaginam que como se a cada vez que nós fizéssemos uma mobilização para a demarcação de nossa casa, tivesse que morrer alguém, é a mesma coisa de pensar em cada vez que as pessoas lutassem para possuir a sua casa, seu apartamento, tivesse que morrer alguém da família. É muito dolorosa a situação indígena no Brasil. E a cada vez que ataca o território, ataca nosso território corpo, ataca o útero das mulheres indígenas, ataca também o território do pensar. Porque não existe território do pensar, não existe elaboração do pensamento, não vai existir céu se nós não tivermos lugar onde elaborar e produzir o nosso conhecimento. A terra é a professora mais velha, e aquelas pessoas que ainda não escutam o chamado dessa professora territória, que é a professora mais velha, vai ser difícil também escutar o outro chamado. Eu sempre estudei aqui no território Chacriabá, desde 96, quando os primeiros professores indígenas assumiam a educação escolar indígena, e as pessoas perguntam, mas você faz parte dessa primeira turma? Eu falo, não, minha grande satisfação, minha grande felicidade é de ser resultado dessa primeira turma de professores indígenas. Porque as pessoas, elas sentem uma indignação profunda e questiona da fake news que decidiu os processos eleitorais no ano de 2018. Mas pouca gente sente a mesma indignação que, na verdade, a primeira fake news da história foi e continua sendo reproduzir a história de quem descobriu o Brasil, foi Pedro Álvares Cabral. Diz que dia 1º de abril é o dia da mentira, mas para nós é dia 22 de abril que tem esse dia de descobrimento. Descobrimento ou invasão? Como podem descobrir se nós éramos 5 milhões? Como podem descobrir se até hoje... que ponto de vista é descobrimento? Nós falamos que é descobrimento a partir do ponto de vista que descobriu os rios, descobriu as terras, descobriu esse lugar. Que lugar é esse que nós não éramos o civilizado? Mas depois, tempos mais tarde, nós se vimos lesados. Então, é urgente pensar também esse projeto civilizatório, esse projeto humanitário. O governo diz que nós, povos indígenas, não, mas os povos indígenas estão se tornando mais humanos, igual nós. Nós não queremos ser humano igual eles, porque, na verdade, somente sabe ser humano aquelas que sabem ser árvore, só sabe ser humano aqueles que sabem ser Cerrado, Amazônia, Pampa, Pantanal, só sabe ser humano aquelas que sabem semente, somente sabe ser humano aqueles que sabem ser rio. Mas, na verdade, somente sabe ser humano mesmo aquelas que sabem ser bicho. Só sabe ser humano quem também sabe ser bicho. É importante dizer isso porque quando nós falamos da educação escolar indígena, nós não estamos falando somente de um processo de educação diferenciada. Eu gosto de dizer que nós estamos pensando também na educação territorializada. E como é que se pensa uma educação territorializada? E as pessoas, às vezes, imaginam que uma educação territorializada é sair capturando os mais velhos, os conhecimentos, é quase sair capturando a terra para dentro da escola. Mas, na verdade, quando nós falamos de educação territorializada, é exatamente produzir deslocamento, não somente das ideias, mas principalmente de nossos corpos. Não se pode descolonizar, curar o mal com a mesma enfermidade. Então, nós precisamos de outro remédio. E esse outro remédio também está no processo de deslocamento desse corpo, dessa ideia e dessa escola. Então, é muito importante dizer isso, porque quando começou esse movimento aqui da educação indígena em Minas Gerais, e aí falou assim, uma professora falou assim, a carga horária da escola vai ser tantas, 800 e poucas horas letivas anualmente. Mas sabendo que o povo Machacali é um povo do canta, nós vamos deixar 40 horas para o povo Machacali cantar. E aí os Machacali ficou bravo, ficou 2 horas discutindo. E aí ela falou, mas o que eu falei demais? Eu deixei 40 horas para o povo Machacali cantar. E aí foi quando ele falou, não, 40 horas é pouco, nós queremos 400 horas. Isso para dizer que mesmo que a gente fala que tem uma sensibilidade, mas quando a gente está falando de conhecer a cultura do outro, para nós, para mim, a diferença nunca foi problema. Para mim, o problema é a indiferença. E quando eu tento minimamente produzir relação para conseguir conhecer a cultura do outro, eu preciso, sobretudo, respeitar, eu preciso, sobretudo, fazer o exercício da escuta. Meu avô disse que lugar onde ele aprendeu, ele não falava muito, não, ele assuntava. E é preciso assuntar também para a gente requer pensar realmente
um lugar de educação intercultural. Educação intercultural não é somente uma via de mão única, é a via de mão dupla. Eu saio, você entra. E mesmo quando nós saímos do território para ir para o território da universidade, nós só não sentimos sozinha porque nós temos a capacidade de brotar. Nós temos a capacidade de brotar e levar um território dentro de nós. A cada vez que elaboramos, escrevemos um pensamento de um conceito coletivo, nós estamos também brotando esse corpo territorializado que mora dentro de nós. É importante falar isso porque eu falo assim, as pessoas falam, mas qual o seu principal objetivo dentro e fora da universidade? Eu falo, é indigenizar. Mas se eu não conseguir fazer nada disso, só do outro não me mudar já está bom demais. E nesse sentido, dessa tarefa de indigenizar os corações, indigenizar o pensamento, eu tenho falado que existe um processo de monoculturação, mas toda monoculturação ela mata, porque toda monocultura mata a terra, mata o pensamento. Porque para a maioria das pessoas o prato que vai dar sustância para o corpo é aquele prato diverso, mas as pessoas não pensam assim para o projeto de sociedade. As pessoas não pensam assim também para o projeto da ciência. É importante reconhecer a diversidade dos conhecimentos, porque a monocultura mata. Então, existe esse processo forte de descolonização. E quando nós aprendemos rapidamente falar, então vamos descolonizar, está falando que essa palavra aí, descolonizar, vamos descolonizar, porque a colonização matou também, não somente muitos corpos, mas também muitas mentes. Também colonizou a terra. E aí, quando a gente estava aprendendo a descolonizar, falou, não, agora vem decolonizar, porque não dá para descolonizar aquele que foi colonizado. E aí, para dialogar com isso, eu penso também o amansamento da escola, porque a escola ela chega também como algo bravo em nossos territórios, querendo também nos colonizar. E as lideranças diziam, a escola ajuda a demarcar território. E eu falava, mas por que a escola ajuda a demarcar território? Mas é quando nós amansamos ela ao nosso favor, quando nós amansamos o giz, quando nós amansamos a caneta, quando nós amansamos a escola, mas também amansamos a universidade. Mas o que fazer depois de colonizado, descolonizado, decolonizado, amansado? É como pensar o reflorestamento. A nossa luta não é somente para reflorestar, mas é principalmente para não desmatar. Porque reflorestar leva muito tempo, porque uma árvore ela demora de 10 a 30 a 50 anos. Tem gente que está tão frustrada com muitas coisas porque demorou 10 anos. E nós somos 521 anos de resistência. É tempo demais, é resistência demais, é temporalidade demais. Mas é importante dizer, então, que a nossa luta não é somente para reflorestar, mas principalmente para não desmatar. A nossa luta não é somente para ter o remédio que assola a enfermidade com a humanidade, mas é principalmente para não ficar doente. Porque quando temos um governo que diz que vai tentar acabar com as universidades, que vai tentar acabar com a ciência, nós falamos que nenhum governo vai conseguir acabar com a ciência, porque a ciência mora dentro de nós. Onde é que está a ciência? Elas estão e são as próprias pessoas, porque a ciência é corpo, o corpo é ciência também. Nesse sentido, muito mais importante do que o caminho que nós fazemos de ida, não é somente sobre saber sair do território, é sobre saber voltar. E sobre saber voltar é entender que na universidade nós até podemos adquirir inteligência, mas é pisando firme o chão, os pés no chão do território, que nós conseguimos adquirir, alimentar e retroalimentar a nossa sabedoria. Como continuar e aprender? Sustentar a mão na caneta, mas sem perder o jeito de sustentar a mão no maracá. Nesse sentido, eu vou encerrar dizendo que há pouco tempo me perguntaram o que muda com o conhecimento acadêmico. Para responder essa pergunta, eu tive um curto tempo. Então veio na cabeça aquela certa opinião, que eu tenho medo da mudança, que eu prefiro transformação. Porque quando nós vamos para o mundo,
e damos de cara com outra ciência, mas o importante de tudo é manter nossa experiência, porque lá está o perigo que a mudança apresenta. A mudança retira muito, mas a transformação acrescenta. Existe a universidade da vida e a vida na universidade. Estar na academia só tem sentido se não matar a nossa identidade. Muitas pessoas perguntam o que vai fazer quando cortar todas as árvores, aonde que vai escrever essa caneta? Nós continuamos muito mais aprendendo com árvore viva, com nossos avós vivos, do que com papel morto. É importante dizer que mesmo o fogo que queima nosso cerrado, o fogo que queima o Pantanal e que queima a Amazônia, jamais vai conseguir queimar a nossa voz, a nossa oralidade e a nossa tradição. Porque mesmo tentando queimar o nosso modo de conhecimento, nós somos como semente. A cada vez que tenta nos enterrar, brota o saber e brota a ciência. A ciência, ela não morre, a ciência a gente planta. Muito obrigada. Muito obrigada a você, Célia. Além das apresentações que eu tinha feito, eu realmente não sabia que você é uma artista aí da palavra, uma poeta, uma poetisa, né? E com todas essas conceitos novos que você traz, certamente enriquecendo muito a nossa visão aí da história e da antropologia desses povos, certamente passando e já vivendo todos esses anos por tanta tragédia, né? Essa trajetória que você fala. Muito obrigada. Agora, a gente tem a satisfação de poder escutar também a Cleonice Pancararu, que finalmente conseguiu se conectar. Muito obrigada, Cleonice, pelos seus esforços. A Cleonice faz parte de um povo originário de regiões semiáridas no nordeste do país, os Pancararu, e passou por uma história de deslocamentos até se encontrar hoje na região nordeste de Minas, que também tem uma porção de semiárido. É graduada em Biologia pela UFMG e mestra pela UNB. Cleonice, como ela mesma se apresenta, é mãe, avó, agricultora, artesã. E em sua aldeia, Cinta Vermelha, Jundiba, também desenvolve um projeto de permacultura há muito tempo. Hoje ela vai falar sobre os problemas ambientais e os saberes ancestrais de seu povo sobre natureza e saúde. Muito prazer aí, Cleonice, pode começar. Obrigada. Oi, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Desculpa aí, porque eu estava com dificuldade aqui na conexão, né? Eu não sou muito boa nessas tecnologias, mas até que, enfim, eu acho que vai dar para a gente conversar um pouco. Estão conseguindo ouvir? Perfeitamente. Tá. Então, eu sou Cleonice Pancararu, né, pertenço a um povo migrante, que migraram há mais de meio século aqui para Minas Gerais, né, depois da perda de territórios no Médio São Francisco, né, porque o meu povo, o povo Pancararu, eles são originários da margem do Médio São Francisco. E o nosso mito de surgimento, né, nosso povo, nós nascemos das águas do Rio São Francisco e nós temos as aldeias encantadas, né, no leito do rio. Então, o Rio São Francisco é um território sagrado para o meu povo e para outros povos, né, que habitam a margem e utilizam o Rio São Francisco. Bem, queria cumprimentar a parenta Célia, né? Que bom encontrá-la, aprender muito com esse conhecimento, né? Essa luta da parenta Célia, né? Que nos representa, né? Mulher forte, mulher que está aí na ativa, né? Uma jovem que nos passa confiança.
Nós estamos passando por um momento muito difícil, né? Que é esse momento de degradação, desse momento de que a mãe natureza não está sendo respeitada. Nossos saberes ancestrais, nossos conhecimentos ancestrais, que vêm há milênios, né? Que nós utilizamos hoje para sobreviver e para viver, nos dá orientação, nos guia muito, né? Porque, como diz os nossos antepassados, a natureza, ela nos oferece tudo que nós precisamos. E mais para isso, nós temos que respeitá-la, né? A natureza, ela não é nossa inimiga. Ela é, sim, nossa irmã, é nossa parceira. Isso a gente já cresceu, nós fomos educados ouvindo isso, né? O respeito que nós temos que ter pelo nosso espaço. E hoje nós estamos vendo essa destruição em nosso entorno, aqui mesmo na minha aldeia, muita mineração, monocultura, poluição do ar. E isso, é claro que não traz saúde nenhuma, né? A nossa saúde, ela está ligada, interconectada com a saúde da Mãe Terra, né? Então, se nós temos essa capacidade de destruir aquilo que a natureza oferece, nós estamos destruindo a nós mesmos, né? E nós sabemos que a natureza, ela não é só simplesmente árvore, arvoredo, ela possui uma diversidade de seres vivos ali. E tem também o nosso sagrado, a nossa espiritualidade. Porque nós não somos pessoas ocas, né? Hoje nós estamos vivendo uma sociedade oca, uma sociedade vazia, que não tem nada dentro de si. E isso causa muita doença, né? Esse pensamento vazio que nós estamos vivendo atualmente, né? E isso nós precisamos mudar, né? Nós precisamos pensar. Como dizia meu avô, né? Sempre a gente tem uma referência dos nossos avós, nossos antepassados, que a terra nos alimenta e depois a gente serve de alimento para a terra. Então, é aquele ciclo de existência, né? Nós vivemos um ciclo muito importante que gera vida o tempo todo. E nós precisamos de vida, nós precisamos de saúde. E os nossos saberes dos nossos ancestrais sempre nos conduziu para isso. Nós estamos aqui vivendo numa luta, né, com as mineradoras. Nós temos, vou até falar o nome aqui, a Sigma Mineração, a CBL Mineração, dentre outras aqui na região, que estão deformando a nossa paisagem, estão detonando a nossa Mãe Terra por dentro, né? A minha aldeia, ela fica localizada à margem do rio Jequitinhonha, e quando eles colocam os explosivos, né, a minha netinha, que tem 7 anos, ela fala, olha, avó, já explodiu de novo, parece trovão, né? De tanta a capacidade que esse pessoal tem de não ter nenhum sentimento de estar causando danos à Mãe Terra. E aqui é muito dinheiro, né? Nós vivemos num mundo capitalista, né? Consumista, onde o dinheiro vale mais que a vida, onde o dinheiro vale mais que tudo. Então, o que se ouve aqui na região é que vai trazer desenvolvimento, vai trazer muita riqueza, mas só que até o momento, nesses 521 anos de invasão, nosso povo, principalmente, né, os povos originários, os povos tradicionais, perderam muito, né, de seus territórios sagrados, né, como a parente Jacriabá falou. E a Mãe Natureza,
ela nos dá água limpa, nos dá ar para respirar, nos dá alimento sadio, e nós vivemos hoje, o que é que nós respiramos? Ar poluído, tomamos água poluída, comemos o alimento contaminado, né? E isso eles falam que é desenvolvimento, né? Que é evolução, que é, né? O povo civilizado, né? Então, eu falo igual a nossa parente, eu não quero ser civilizada, não, se for para ser assim, eu prefiro não ser, não parte dessa civilização. Mas nós ainda temos esperança, né? Nós temos uma espiritualidade muito forte, nós ainda mantemos a nossa cultura, nós ainda mantemos a nossa conexão com a Mãe Terra, a nossa conexão com nossos ancestrais. Nós temos essa relação de respeito, né, e de equilíbrio com nossos espaços. Nós transmitimos isso para nossas gerações. E essa inter-relação, ela, de acordo com o nosso sofrimento que estamos passando, isso vai se fortalecendo. Nós vamos formando alianças, né? E vamos ouvindo os nossos pajés, ouvindo os nossos curandeiros, ouvindo as nossas benzedeiras, principalmente nesse tempo de pandemia, Covid-19, né? E o pessoal acha que é uma coisa novidade, mas isso aí a gente já estava esperando há muito tempo, devido a esse desrespeito que o ser humano está causando à natureza, né? E então a gente só esperava por isso mesmo. E essas orientações nós temos que estar sempre fortalecendo, para que a gente não perca a nossa identidade, para que a gente não perca a nossa cultura, porque nós temos que saber quem somos. Sempre fizeram de tudo para tirar a nossa identidade, né? Para que a gente fosse, como se diz, ninguém, para que a gente deixasse de existir. Isso é uma luta desde sempre, né? Desde a invasão aqui do nosso Brasil, e nós do Nordeste, do litoral, fomos os primeiros praticamente a receber essa colonização, né? Essa perversidade, mas a nossa resistência, principalmente a nossa ligação com o nosso sagrado, com a nossa natureza, com a nossa Mãe Terra, nós conseguimos sobreviver. E hoje estamos aqui, né, para a gente colaborar no que for possível, né, porque nós temos muito a aprender e muito a ensinar, porque a natureza nos ensina, né, e a gente, uma vez que a gente aprende, a gente pode estar ensinando também, né, para os nossos entes queridos, né, as pessoas que se propõem a aprender. E o que não nos falta é coragem, né? O que não nos falta é coragem. A gente sempre tem, assim, aquelas verdades faladas pelos nossos antepassados, né, nossos antigos, que eles sempre diziam, olha, nós sabemos que a gente sabe, o nosso conhecimento vai da copa da árvore para baixo, da copa da árvore para cima, esse conhecimento pertence à natureza, à Mãe Terra. Mas, mesmo assim, ela nos abraça, né? E nos fornece tudo aquilo que nós precisamos para viver, né? Em equilíbrio, partilhando, né, aquilo de bom que a gente tem com os nossos parentes, né, com os nossos amigos. Então, pessoal, é isso. Eu acho que a nossa ligação com a natureza é muito forte e a nossa saúde depende disso, né? Depende da natureza sadia, depende da natureza respeitada, depende da natureza preservada. E isso é uma luta que nós temos que enfrentar. Nós temos que ter coragem para enfrentar, porque nós vivemos momentos bem difíceis, né? Momentos que está declarado, né? Agressões
a Mãe Terra, né, agressões aos nossos povos indígenas, isso é declarado, não é uma coisa que está escondido, mas nós temos a coragem, né, a coragem e a força, porque nós estamos conectados à Mãe Terra e à Mãe Natureza, e ela sempre nos defendeu, né, ela sempre nos guiou, e nós temos fé que essa luta ela vai ser difícil, mas a gente vai conseguir vencer. Então, é isso. Obrigada. Obrigada a você, Cléo, pela persistência, pela coragem, pela luta, pelas suas palavras de força, né? Que espero que vão reverberar aí pelos espaços, pelas gerações, né? E com certeza, essa rede, né? Vai, através de elo e elo, né? Reverberando essas mensagens. E a necessidade, né, da gente tentar fazer algo ainda, mesmo que vejamos só destruição. Bom, então agora, por último, né, a gente apresenta o professor Bessa, que há anos fundou e coordena o Proíndio na UERJ, e esse programa abriga também o projeto Saberes Indígenas no estado do Rio de Janeiro. O Bessa também é professor na pós-graduação em Memória Social da Unirio. Ele é natural do Amazonas, isso é importante, né? Linguista, historiador e milita na luta em prol dos povos indígenas desde os primórdios de sua vida como estudante, né? Então, passo a palavra aí para o Bessa. Depois a gente vai ter, então, os comentários e as perguntas. Obrigada, Bessa. Está sem som. Ligou, né, agora? Uhum. Bom, boa tarde, Célia, Cleonice, Isabel, Nayara, Bruno, e os que eventualmente estão nos ouvindo. Eu queria começar chamando a atenção para um fato ocorrido na quinta-feira, dia 27 de maio. O capitão Jair Bolsonaro visitou as comunidades indígenas em São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, e declarou, né, receitou contra o Covid-19 o uso de chá de carapanaúba, saracura ou jambu, segundo ele, aspas, usado pelos índios balaios. Só que não existe nenhum povo denominado assim. O que ele chamou grosseira e rudemente de balaio são vários povos de etnias, línguas, culturas e saberes diferentes. Os tucano, os tuiuca, os baniwa, os baré, os dessano, os curipaca, os cubeu, os piratapuia e os tariana, que vivem na terra indígena Balaio, no Rio Negro, Amazonas, que foi homologada pelo presidente Lula em dezembro de 2009. Como nós sabemos, no atual governo não foi reconhecida nenhuma terra indígena e, ao contrário, né, somam-se as agressões às terras indígenas, garimpeiros invadindo território Yanomami, tocando fogo em casas dos Munduruku, no Pará. Aí, quer dizer, o capitão aproveitou sua visita para ironizar os conhecimentos tradicionais indígenas ao colocá-lo no mesmo nível da cloroquina, que sabemos hoje não tem eficácia nenhuma comprovada e, ao contrário, pode ser fatal quando usada por pacientes com Covid. Aí ele declarou,
você pode tomar o chá disso, daqui, e pode curar. Pode não curar também. Agora, se não tomar, vai para o beleléu, né? E ele se omitiu sobre a distribuição de vacina aos índios, sobre o corte que ele deu, o veto que ele deu ao projeto que previa levar água potável para áreas indígenas onde o garimpo poluiu os rios. Então, assim, pensando no que a Célia falou, né, com uma mão na caneta e outra no maracá, e no que a Cleonice também falou sobre a sociedade oca, vazia, causadora de doenças, quer dizer, eu queria fazer uma abordagem sobre 2 livros escritos por europeus no século XVII e XIX que abordam isso. Eu acho que são livros que talvez sejam do conhecimento de pessoas que nos ouvem. Um deles é do Guilherme Piso, História Natural e Médica da Índia Ocidental, que foi escrito em 1648. E depois, perdão, só escapou aqui, em 1648, e depois foi editado na coleção de obras raras do Instituto Nacional do Livro, em 1957. Foi traduzida e anotada pelo Mário Lobo Leal, com o esboço crítico do historiador José Honório Rodrigues. Esse livro ele já é uma obra raríssima. Eu ia dizer, não sei por que não foi reeditado, mas a gente sabe muito bem, né? Porque qualquer editora pode editá-lo sem pagar direitos autorais, porque é um livro de 1648 que foi reeditado em 1658. Né? O valor na internet está de R$650, até R$650 um exemplar. Então, ele não teve uma nova edição. O outro livro, que vai no sentido um pouco oposto ao do primeiro, é do Fomácios, Natureza, Doenças, Medicina e Remédio dos Índios Brasileiros. Foi publicado em 1844 e foi reeditado no Rio de Janeiro, naquela série brasiliana, em 1939. Também já é difícil conseguir. O exemplar que eu tenho é uma xerox, né, do livro. Bom, assim, com relação ao primeiro livro, é importante dizer o seguinte: por que ele é relevante para esse debate que nós estamos fazendo, né? Esse médico holandês, Guilherme Piso, ele morou 8 anos em Pernambuco. Ele foi médico do Maurício de Nassau, né? O príncipe Maurício de Nassau vem para o Nordeste do Brasil e traz, como médico particular deles, o que havia de melhor lá na Europa. Ele era jovem, ainda não tinha 30 anos, quando veio. O livro dele foi editado em latim, em Amsterdã, e olhe só o que ele escreveu em 1648, dizendo que o importante na medicina era salvar os doentes e que era abominável que quaisquer conhecimentos relacionados à medicina fossem propagados sem antes terem sido devidamente comprovados pela experiência. Parece que o Guilherme Piso está na CPI da pandemia aí, do Senado. Olha o que ele diz, aspas, são palavras dele. Sobretudo porque,
não firmado na aprovação da alheia confiança ou da fama, tão apegada ao falso e ao errôneo, quão certa do que é justo, mas, no sufrágio dos sentidos, submetia ao exame e à praxe tudo o que é do amplíssimo teatro da natureza, que observei e recebi dos indígenas. De fato, creio ser não só indigno, mas detestável, num assunto tão sério, de que depende a salvação de tantos homens, ensinar coisas não acordes com os experimentos e a caça de uma vanglória, expor o perigo à vida dos doentes. Ele escreve isso na página 8 e 9, né? E é de uma atualidade tão grande, porque o Brasil retrocedeu tanto, né, que o Guilherme Piso está à frente dessa política de saúde do atual governo. Bom, olha só, o livro ele estuda o clima, as fontes naturais na América do Sul e no Brasil, as árvores, os arbustos, as plantas e as ervas medicinais e alimentícias, as ervas daninhas, venenosas e seus antídotos. É o resultado daquilo que ele leu em termos de medicina europeia, mas, sobretudo, e ele diz isso, do que ele observou in loco, de experiências empíricas e objetivas. No livro sobre a história natural e médica do Brasil, ele repete, olhe bem, hein, a contradição, ele repete o pensamento dominante de que os índios são povos ignorantes, bárbaros, atrasados e de nenhumas letras. Ele confundiu a ausência de escrita alfabética, né, como se isso fosse uma carência, né, e não uma independência. Aqueles saberes eram independentes da escrita alfabética. Eles rolavam, como foi dito aqui pela Célia e também mencionado pela Cleonice, foi pela oralidade, pelo saber dos velhos. Mas, apesar disso, de chamar de povos ignorantes, bárbaros e atrasados, ele registra maravilhado como é que os pajés evitaram que muito soldado holandês virasse saci. Ele diz o seguinte, olha, aspas, ele falando, lembro-me que os bárbaros nos acampamentos, por meio de gomas frescas, sucos e bálsamos, livraram do ferro e do fogo e restabeleceram com êxito os membros dos soldados feridos por balas de espingardas que estavam para ser amputados por cirurgiões europeus, lusitanos e batavos. Na preparação, esses índios prescindem de laboratórios e, ademais, sempre têm à mão sucos verdes e frescos de ervas. Então, o cara que olha os índios com preconceito, mas diante do que ele viu, né, de pernas que iam ser cortadas porque estavam necrosadas, e que os pajés chegavam lá e salvavam. E aí a gente pensa, por que esse saber fitoterápico foi desprezado por muitos naturalistas, como o próprio Márcios, no século XIX, mas não pelo Guilherme Piso, que afirmou que, em muitos campos da medicina, os indígenas curavam melhor. Aí. Alô? Já era. Alô?
que os indígenas curavam melhor. As plantas, por eles conhecidas, se tornaram alguns dos fármacos mais importantes do mundo. E a etnobotânica se tornou, então, essa ciência interdisciplinar. O Guilherme Piso, são 4 livros, das águas, dos ares e dos lugares, das enfermidades, dos venenos e antídotos, das virtudes dos símplices. Ele descreveu 22 doenças, expôs a virtude médica de 114 plantas, tudo aprendido com os índios. Ele diz, eles usam remédios simples e se riem dos nossos por serem compostos. Nisso merece venha. Cada qual, sobretudo os velhos, preparam sem dificuldade para si e para os seus remédios de diversos gêneros, obtido por todas partes nas florestas, e com tanta sagacidade os vemos aplicá-los, interna e externamente, sobretudo se lhes poderia confiar às mãos, mais garantida e seguramente do que certos semissábios imperitos europeus que aplicam os seus remédios secretos. Então, esse debate sobre a valorização da arte médica dos indígenas, aquilo que ele considera as virtudes superiores até da terapêutica indígena em determinados campos, ela se impõe mesmo a médicos como o Guilherme Piso, né? E tornou-se um dos principais aspectos dessa cultura nativa e que conseguiu se impor sobre os europeus, sobre um europeu como Piso, que estava com a cabeça aberta. A valorização que o Piso faz da medicina indígena foi assim um dos fatores que levou que a sua obra sobre o Brasil fosse desprezada e pouco... Quer dizer, tem uma edição em português, já está esgotada e não é reeditada, né? Os médicos portugueses do século XVII manifestaram uma indiferença pela obra devido ao apreço que ela revelava pela medicina indígena, né, que era a base da prática dos sábios da terra, né? Então, eu fiquei pensando nisso porque o que aconteceu há uns 11, 12 anos atrás com uma menina tucano, de 12 anos. Ela foi picada por uma cobra jararaca quando ela pescava em Paricachoeira, no Alto Rio Negro. De Paricachoeira para Manaus são mais de 1.100 quilômetros e 7 dias de barco. Ela conseguiu chegar 2 dias depois em São Gabriel da Cachoeira, já com sinais de necrose. Dali foi transferida para Manaus, e aí criou uma confusão, uma polêmica, que foi apresentada pela TV Globo, no Jornal Nacional, porque os índios levaram para o Hospital João Lúcio, Hospital Municipal, na zona leste de Manaus. Ela foi internada, os médicos fizeram uma junta médica e disseram: vamos ter que amputar o pé esquerdo dela e um pedaço da perna. O tio dela, que era pajé, disse: não, isso daqui não é um hospital. Hospital não é um lugar de cura. E como é que vocês vão aleijar ela? Isso não é curar. Cortar a perna dela não é curar. Os médicos riram, dizendo que eles tinham que cortar para salvar a vida dela. O pajé disse que não. Disse que não, que deixasse, que ele faria, então, a pagelança dele. O diretor do hospital, o médico Joaquim Alves, sem nem entender o que é pagelança, ele afirmou o seguinte: ele disse,
o juiz deu a ordem, baseado no artigo da Constituição, para que permitisse a pagelança, e ele não obedeceu ao juiz, dizendo: eu não posso porque, aspas, eles não podem fazer os rituais com tambores. O som da cerimônia incomoda os outros pacientes. Além disso, não temos conhecimento da eficácia no resultado da aplicação conjunta das ervas com os medicamentos convencionais. Só que não tinha tambor na pagelança. O cara nem sabia o que era pagelança. E ele já descartou. Aí, o tio da menina, que é o João Paulo Barreto, né, então invocou o artigo 213 da Constituição e acabou a criança sendo levada para o Hospital Universitário Getúlio Vargas, que é da Universidade Federal do Amazonas. E aí, os médicos reuniram, chamaram e disseram a mesma coisa que os outros. Disseram: olha, a gente vai ter que amputar para salvar a vida dela. Ele disse: não, deixa eu fazer a pagelança. Aí eles entraram no acordo, no diálogo, e isso é extremamente importante, um diálogo de saberes. Ele disse: deixa eu atuar durante uma semana, e os médicos concordaram. Uma semana depois, os médicos verificaram que talvez não fosse necessário amputar. Eles cortaram uma parte da nádega dela, rasparam a parte necrosada, fizeram enxerto. A menina hoje, que está com 22 anos, mais ou menos, 21, 22, ela está andando. E esse não é um caso isolado. No Alto Rio Negro, acidentes com mordida de cobra ocorrem com muita frequência. Não é? E lá, o pajé sabe até onde ele pode ir também, porque também a medicina indígena, como a nossa, ela não faz milagres, mas ela pode entrar, quer dizer, numa área, não é, com uma nova concepção de tratamento que tem ajudado a recuperação de muitos pacientes. Tem outros casos também, o caso do Fernando José Baniwa, de 62 anos, a amputação da perna estava recomendada, programada e marcada. A família lutou, conseguiu retirá-lo do hospital e levá-lo de volta à comunidade onde foi tratado. Depois de um ano, ele ficou bonzinho e voltou a andar. Isso são dados, quer dizer, que comprovam o deslumbramento do Guilherme Piso diante dessa medicina indígena. Eu vou tentar concluir aqui para dar um tempo para as questões, lembrando um fato que ocorreu comigo. Eu tinha que dar um curso lá para os Tuiucas, no Alto Rio Tiquié, que é o afluente do Valpeste, que é o afluente do Rio Negro, que é o afluente do Amazonas. E aí, 2 dias antes, eu estava muito nervoso, porque tinha surgido um caroço aqui no meu peito. E eu tinha tido uma pessoa querida da minha família que tinha tido câncer no seio, uma mulher. E eu li tudo na época, e dizia que era raro, mas podia dar também em homem. E eu vejo aquele caroço crescendo, eu digo: eu não posso viajar com essa angústia. Procurei aqui o dermatologista e ele me disse aqui em Niterói, ele disse: olha, isso desmoralizou o meu câncer. Ele disse: isso é um cisto. Eu dou um corte, dou 3 pontos e você está curado. Eu disse: mas é que eu não posso fazer isso agora, porque eu tenho um curso, uma oficina lá de 20 dias lá no Rio Tiquié. Ele disse: vai tranquilo, e na volta a gente faz isso. Eu fui, e na volta, 20 dias depois, eu passo por Manaus, né, que era obrigatória a parada, e eu tenho 9 irmãs mulheres. Deram almoço para mim, me convidaram. Aí eu estou lá e eu tenho um sobrinho médico, e eu mostro para ele. Eu digo: olha aqui. Ele disse: tio, isso é um cisto.
eu dou um corte, dou 3 pontos e está resolvido. Eu disse, eu sei, eu fui ao médico, ele me disse isso, mas eu estou passando uma pomada. Aí ele disse, que pomada? Eu digo, não, ela não tem nome. Aí ele disse, como é que o médico receitou a pomada sem nome? Eu digo, não foi o médico, foram os tuiucas. Aí ele fez um escândalo na frente da família, botou a mão na cara e disse, tio, como é que você, que estudou na França 6 anos, que é doutor, como é que você acredita nessas superstições? Eu botei a mão também na minha cara e disse, eu estou morrendo de pena de ti. Aí ele se assustou e disse, por quê? Eu disse, porque fizeram a lavagem cerebral na tua cabeça, que é o que os cursos de medicina costumam fazer. Eu disse para ele, olha, a medicina que tu aprendeste, ela é maravilhosa, ela realiza conquistas admiráveis, mas se não reconhecer outras formas de conhecimento, se não dialogar com outras formas de conhecimento, vai continuar decepando perna e braço, que poderiam ser, algumas vezes, preservados. Então, a boçalidade ocidental confunde os saberes indígenas com crença absurda, superstição, folclore, exotismo. E aqui eu concluo fazendo referência justamente ao livro do Márcios sobre medicina indígena. O livro tem muitos capítulos, tem quase 300 páginas, e tem 2 capítulos, um, Arte Médica dos Índios Brasileiros, e outro, Magia ou Feitiçaria. E o cara trata exatamente como regra geral, os cursos de medicina tratam os saberes indígenas, dizendo que é feitiçaria, que é obscurantismo, que é resultado de uma força demoníaca, e cita ainda os Jurupari, o Anhangá, como demônios, aquela ideia colonial do jesuíta que é tão difícil de extirpar, né? E aí por isso é extremamente importante esse projeto do José Jorge que abriu esse evento Raízes, né? Porque ele conseguiu estabelecer dentro de pelo menos 10 universidades, né? Trazer os saberes indígenas para estabelecer um diálogo com os saberes acadêmicos. O resultado disso é maravilhoso. Quer dizer, não é que um seja superior ao outro. São conhecimentos diferentes. Alguns, a medicina, por exemplo, ocidental, ela é muito eficaz para determinados campos que a medicina indígena não alcança, mas a medicina indígena vai também em campos que a medicina ocidental desconhece. E é isso, eu agradeço um pouco a atenção, né, e para chamar a atenção para a necessidade desse diálogo de saberes, de respeito à sabedoria milenar que está sendo hoje afetada com a morte de velhos sábios que não tiveram tempo ainda de repassar esses conhecimentos para as gerações mais jovens. Eu agradeço a atenção. Obrigado. Muito obrigada, Bessa. Nós é que agradecemos para a gente entender como é complexo, né, como são complexas essas relações entre os saberes indígenas e os ocidentais. Então, para iniciar aqui as perguntas, eu gostaria de trazer justamente uma pergunta nesse sentido aí, né, que a gente sabe, tem pelos registros históricos, esses viajantes, que os saberes indígenas eram valorizados pelos colonizadores em toda a história.
né? Apesar disso, esses saberes foram expropriados, da mesma forma que os corpos dos indígenas que os transmitiam. Hoje, esses saberes, no entanto, a gente está vendo aqui, são estratégicos para a preservação não apenas das culturas e dos ambientes, mas também para a própria vida do planeta, né? Como a gente vê, por exemplo, o Davi Copenaua falando que a atividade dos garimpeiros, ele, enfim, é de uma forma tão venenosa, né? Porque os metais têm que ficar debaixo da terra, onde os criadores o deixaram, mas como eles levantam esse gás, esse metal, né, o céu vai acabar caindo, porque esse gás é tóxico e mata os cantores, né, que são responsáveis, os xamãs, para sustentar o céu no alto. Só que quando o céu cair, ele vai cair em cima de todos, vamos morrer todos, né? Então, esses conhecimentos, na verdade, hoje são considerados bastante estratégicos, mediante essa época, essa era que a gente vive, né, de destruição, é o antropoceno, né? Mas qual a estratégia, então, considerando essa história de expropriação, né, dos conhecimentos indígenas, que a gente poderia considerar adequada, válida, né, para preservar os conhecimentos sem expropriá-los, né? Sabendo que o próprio José Jorge, ontem, ele mostrou que o estudo e a sistematização dos saberes tradicionais ele pode ser muito útil, porque ele pode, assim, passar a ser ensinado, não apenas, né, a preservação dos saberes indígenas, mas para todos que se interessam em preservar esses ambientes, né? E os ambientes, eles são necessários, como a Célia falou, para a própria existência, não só, né, dos saberes, como nós também, nós humanos, né, como um todo. Então, a pergunta é essa, né, como preservar os conhecimentos e transmiti-los ao mesmo tempo, sem que ocorra expropriação dos direitos dos indígenas. Eu não sei, enfim, se ficou clara a minha pergunta, mas é um ponto para um debate aí, que se vocês, qualquer um de vocês puderem explicar aí essa questão do segredo, né, da importância do segredo, ao mesmo tempo da importância da transmissão para o branco, para fora, né? Eu já recebi uma outra pergunta aqui, que eu não sei se eu já faço ou se aguardo. Melhor fazer mais uma pergunta, né? Para refletir. A pergunta é da Maria Angelita da Silva, perguntando para o Bessa, sobre propriedade intelectual coletiva indígena. Quais os procedimentos para garantir proteção ao patrimônio ancestral e conseguir legitimidade mais abrangente? Se existe patente, registro e proteção para a medicina tradicional. Bom, eu posso fazer um comentário assim, muito rápido para deixar para a Célia e para a Cleonice. Olha só, essa questão da propriedade intelectual coletiva, ela está sendo também discutida pelos próprios índios, que hoje têm seus advogados, como Eloy Terena, por exemplo, não é, que estão justamente buscando alternativas no plano jurídico, que é um pouco disso que se trata. Agora, eu acho que a Célia podia falar um pouco, porque eu acho que uma das formas de garantir é a caneta na mão e o maracá na outra, né? Para usar a imagem da Célia.
no diálogo, no encontro de saberes do José Jorge, né, ele coloca essa necessidade de trazer para dentro da universidade. Quer dizer, eu acho que, ao trazer para dentro da universidade, você cria também um espaço para registrar e reconhecer esse saber, como que, de alguma forma, deve ter retorno para as comunidades. Não se trata de entrar no jogo capitalista, como essas empresas fazem, né? De patente, de cobrar, mas se trata de ter um retorno por um conhecimento milenar que foi acumulado e que pode ajudar hoje a sociedade. Então, eu acho que tem esse plano jurídico também, que deve ser estudado pelos próprios advogados indígenas que estão trabalhando essa questão. Está um pouquinho ficando escuro aqui, estou escutando o professor Bessa, mas é bem importante, porque quando nós falamos sobre o vínculo nosso, povos indígenas, com o território, as pessoas perguntam, mas por que esse povo indígena fica falando o tempo inteiro de território? O que o território significa para os povos indígenas? Na verdade, o território é a cura, o território é alimento, mas a terra já é o próprio remédio, a terra é remédio. E, nesse sentido, é muito importante pensar a terra como remédio, porque se não tiver território, se não tiver biodiversidade, as pessoas vão a cada dia mais ficar doentes. E até que eu falo que as pessoas que conseguirem sobreviver a esse momento de guerra biológica, respiratória, nós vamos enfrentar um segundo momento, que é as mudanças climáticas. O pulmão do mundo vai estar doente mais uma vez, e sem nós, povos indígenas, vai ter matado o principal princípio ativo. Mas é importante falar de princípio ativo, que eu tenho pensado e refletido, professor Bessa, que, ao meu ver, não é somente os princípios ativos que está sendo elaborado, produzido nos laboratórios, que vai curar essa humanidade doente, mas a nossa capacidade de reativar o princípio de humanidade. Enquanto nós não reativarmos o princípio de humanidade, vai ter vários remédios, vai ter inclusive remédio fitoterápico, e a humanidade vai continuar doente. E, nesse sentido de princípio ativo, para nós, não é somente o princípio ativo é o que cura, porque quando o remédio é feito por um pajé, quando o remédio é feito por uma parteira, por uma raizeira, não é somente o princípio ativo é o que cura. Aquele mesmo remédio, aquela mesma raiz na minha mão, ela pode não ser um remédio, porque o que cura é o passar a mão no corpo, o que cura também é o cuidado, o que cura também é o afeto. Então, é importante dizer que, para nós, povos indígenas, não é somente o princípio ativo é o que cura. E nós não entendemos muito também que as pessoas falam em remédio, mas a farmácia, cada vez mais, ela mata o remédio. Talvez o remédio da farmácia não cura 100%, ele vai gerar efeitos colaterais também, porque, na verdade, mata o remédio para depois dizer que cura. Então, para nós é importante, por exemplo, xarope. Esse período do Covid-19, ano passado, na pandemia inteirinha, eu ficava gripada pelo menos 4 vezes no ano, principalmente nesse trânsito que a gente faz, mudança de clima, mudança de alimentação, de temperança. E aí, ano passado, meu pai começou a fazer o xarope, né? E aí, nós aqui em casa não gripamos nem uma vez no ano, porque, embora não é o remédio para o Covid-19, mas só de prevenir outras gripes, só de prevenir também qualquer inflamação de garganta, é muito importante também para a gente conseguir identificar e reduzir todos os processos de sintoma que levava também a pensar que era Covid-19. Então, aquele xarope não era somente xarope também, porque eles sempre tinham cuidado também de escolher a lua para tirar, de escolher o tempo para tirar, de escolher o dia para tirar. E aí eu lembro que essa iniciativa do professor Zé Jorge, aqui em Minas Gerais, ela se deu aqui também nesse encontro dos saberes, nas construções tradicionais também, lá na UFMG. E foi quando, nesse mesmo curso, convidou 2 mulheres Chacriabá para dar uma aula de construção tradicional. Era a dona Libertine e Lourdes.
E aí perguntou para ela, os meninos da arquitetura, né? Aí Verônica ficou responsável, que trabalhou aqui com nós. Ô, dona Libertina, quanto tempo a senhora vai demorar para fazer a casa? Ela falou, não, minha filha, não vou demorar muito, não. Vou trabalhar igual Joana de Barro, de dia e de noite, porque eu tô aperreada para ir embora. Eu nunca saí, assim, fora de casa, assim, para tão longe, que eu vou trabalhar igual Joana de Barro, dia e noite. Falou, não, dona Libertina, o importante era a senhora ensinar o menino com o tempo. Falou, minha filha, mas eu tô tão agoniada, porque lá os meninos não ficam assim com essa perguntação, não. Os meninos aprendem fazendo ou vadiando. E aqui todo mundo fica perguntando. Aí falou, ô, dona Libertina, como é que faz aqui? Quantas medidas faz para levantar essa parede? Ela falou, ô, meu filho, não tem segredo não, é só colocar as 3 mãos cheias de barro. Ele não entendeu, né? As 3 mãos cheias de barro. E aí, por fim, falou, ô, dona Libertina, quanto tempo vai durar essa casa? Ela falou, ó, meu filho, depende da lua que foi tirado o barro e a madeira. Foi tirado numa lua boa de 4 a 5 anos. Se for numa lua ruim, já vai começar a desfazer, nós vamos ter que fazer uma reforma nela. Ela na Faculdade de Educação, uma casa maravilhosa. E aí foi quando ele falou, ô, dona Libertina, é uma pena essa casa se desfazer. A senhora não queria que nós, alunos da arquitetura, desenvolvêssemos uma técnica para ela durar a vida inteira? Ela falou, ah, meu filho, é muito arriscoso. É quando ela se desfaz com 5 ou 6 anos que eu continuo ensinando para meus filhos e para meus netos. Assim também é a medicina tradicional. Coisas que é feito para durar a vida inteira também coloca em risco nossa transmissão do conhecimento. Se é feito para durar a vida inteira, eu não tinha aprendido a fazer o xarope. Se é para durar a vida inteira, assim como nós entrou lá em 96 na escola e quando perguntou o que nós queríamos ser quando crescer, e muitos de nós falou que queria ser doutor, médico, advogado, e meu tio respondeu que queria ter somente uma enxada para plantar para aquele bando de doutor. São muito poucos hoje os doutores que conhecem o cerrado, a medicina do cerrado com profundidade, que conhecem a folha do cerrado, mas que conhecem também a raiz. Meu tio não foi na universidade porque nós que fomos na universidade dele. São os doutores do cerrado. Então é muito importante entender que tudo que é feito muito para durar a vida inteira coloca em risco a nossa transmissão do conhecimento. E um jeito de manter é manter os povos indígenas vivos. Não tem como garantir essa transmissão do conhecimento, garantir esse princípio ativo que está no conhecer, no observar da Lua, se não manter nós, povos indígenas, de pé. Principalmente os anciões indígenas estão ancestralizando prematuramente. E nós falamos que nossos povos indígenas não morrem, nem ancestralizam. Mas nós queremos nossos ancestrais aqui na Terra para continuar cantando, fazendo medicina e principalmente fazendo cura com nós. Os que ancestralizam, cura no outro plano, professor Bessa, porque nesse momento a humanidade carece não somente de imunidade corporal, mas, sobretudo, de imunidade espiritual e ancestral. Obrigada, Célia. A gente está caminhando agora para o final. Eu gostaria de saber se a Cleonice gostaria de fazer alguma consideração final. Oi, bem, eu queria só fazer um comentário que a gente sabe que os espaços acadêmicos são importantes, né, que eles têm a sua importância lá, mas nossos espaços aqui, a gente temos os nossos conhecimentos dentro de um plano material, né, a gente mexe com o material, com o imaterial, né, com os nossos encantos. Então, eu acho assim que a gente ainda vive numa sociedade de exploração, né, capitalista. Por exemplo, a medicina hoje, essa medicina que é estudada, que forma médico, eles não formam para tratar pessoas, eles formam para lucrar. Né? As farmácias, hoje os remédios, os medicamentos, nessas grandes indústrias, visam lucro, não visa a vida, né? Não visa o bem-estar. O importante é lucrar, é ter remédio para vender. E o médico, o importante é ter o seu consultório lá, né? E nós trabalhamos com o natural, né, e com o sobrenatural. Então, são práticas difíceis que requer muita inter-relação e conexão com a nossa ancestralidade, com o nosso meio em que vivemos, né, com a natureza.
e requer muito respeito, né? Requer muito afeto, que são coisas que está ficando vago hoje, que não está existindo hoje mais, porque hoje o médico chega para a gente e fala assim, "Oh, você tem que tomar isso", passa uma receita enorme, e simplesmente é aquela prática que ele quer saber quanto que ele vai lucrar no final do mês, né? E nós temos aí as nossas práticas que primeiro a gente valoriza a vida, né? Primeiro é a vida, e depois a gente vê o que é que pode estar acontecendo. Então, são coisas assim que nós ainda temos muito caminho para andar, né? Nós ainda temos muitas tarefas a fazer. Nós estamos perdendo nesses tempos agora, quando perdemos muitos parentes, muitos anciãos, né, muitos conhecimentos, mas isso pode ser uma experiência de vida, né? Pode ser uma resistência, pode ser uma experiência para que nós possamos ter mais forças, né, para enfrentar esses momentos, né, que nós estamos passando como povos indígenas e como natureza. É isso. Bom, então, vou agradecer de novo a todas e a todos, e todas, enfim, que estiveram escutando, e também aos convidados dessa mesa, participantes, e encerramos hoje os trabalhos do nosso encontro, primeiro encontro estadual dos saberes tradicionais, e esperamos vocês aí todos para continuarem com a gente amanhã, né? Porque temos também uma programação aí muito interessante, vale a pena conferir no site. Até lá, gente. Obrigada. Ok, obrigada. Tchau, Bel. Bons sonhos para Boa todos, noite. todas. Boa noite. Obrigada, Cléo, maravilhosa. Bom te ver, mulher. Oi, vamos nos encontrar. Tchau. Cheiro, tchau.